Preparada, apontar, fogo. Eu tô pronta, tô com esquadro, lápis, e tô com uma mulher aqui, ó, bem lindona. Por quê? Como eu comentei com vocês, se a gente vai fazer a metade de uma mulher apenas, então a metade, né? É a nossa metade. Aqui, eu vou fazer ela aqui, tá? Pra vocês, assim, ó, nessa posição. Não vou fazer aqui de pé. É só pra vocês entenderem. Então a gente vai fazer da cintura pra baixo. Então aqui da cintura pra baixo. Fechou. Bom, primeira coisa, a gente tem que começar com um retângulo. Vamos pegar um esquadro e já vamos fazer a primeira linha aqui, ó, pro nosso retângulo, bem aleatória, bem viajando na maionese, que não tem problema nenhum. Deixa eu só arrumar aqui pra ficar super reto. O esquadro, gente, ele é bom, ele é maravilhoso, porque ele não deixa ficar torto, com certeza. Cadê a minha lista? Tá aqui. E agora sim, vamos começar de verdade, vamos colocar essas medidas no papel e transformar isso no molde. Comprimento da sua saia. Então a gente já anotou o comprimento que você quer, mais 2 centímetros para nossa barra. Então essa linha aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai marcar já esse comprimento. O meu deu exatamente aqui. Vou pegar o esquadro e já vou fechar. Agora, a gente precisa saber qual que é essa largura do retângulo que a gente vai pôr. Vou fazer bem aleatório para lá. E aqui também vou dar uma encontridada. Aí, agora ficou show de bola. Pra agora fechar esse maravilhoso retângulo, a gente vai usar a medida do quadril, tá bom? Isso é muito bom, porque o quadril já é largo, então aí eu só desenho depois a cintura e tudo mais. Então pega lá, o seu quadril você dividiu por 4 e você tem a sua medida. Anota e vamos fechar o nosso retângulo. Eu vou dar aqui. Cara, eu tenho um quadril largo, hein? Meu Deus. É bunda que não acaba mais. Eu preferia ter um pouco menos de bunda, mas tudo bem. Por quê? Bunda, ela serve pra carregar estrias, celulite, sabe? E tudo bem. A gente tá superando com o tempo. Vamos fechar, tá? Aqui você tem um retângulo já, ou seja, o que significa? É que você já tem o comprimento da saia e a largura do teu bumbum, a metade sua, apenas, ok? É como se você estivesse deitada aqui, ó, e eu estivesse só com a metade sua. O que a gente pode fazer? Aqui embaixo, a gente podia deixar anotado 2 centímetros, porque a gente sabe que a gente aumentou, lembra? Então a gente só vai fazer uma linha aqui e deixar, tipo assim, marcado que é a barra. Pra não confundir a cabecinha. Se aqui é a barra, aqui em cima na saia é o quê? A cintura, né? É isso aí, a cintura. Se eu tenho você aqui, ó, você tá deitadinha desse jeito, e eu tô só com a sua metade, aqui, o que que é? É o meio. Então aqui é o seu meio. E aqui é a sua lateral. Vamos escrever? Só pra gente se situar, né? Que aí a gente sabe o que a gente tá fazendo. Ah, tá, beleza. Então aqui é o meu meio, então aqui vai estar minhas curvas sinuosas. Quando a gente amarrou as medidas na gente lá, os cordãozinhos, a gente amarrou uma na cintura, depois a gente amarrou uma no quadril e uma na intermediária. E aí a gente tirou a medida da altura do quadril, lembra? Eu também lembro. Da cintura até o bumbum. E essa medida você vai usar agora. O meu é 22. Vocês sabem que eu sou alta, então essas medidas de altura, assim, vocês não se baseiam por mim. Prof, o meu deu 18, tá certo? Tá certo, tá? A prof aqui é alta mesmo. Então eu já vou escrever aqui, ó, que é a altura do quadril, pra gente saber e lembrar. Então aqui tá a cintura, aqui tá o meu bumbum e aqui tá lá perto do meu joelho, que é a barra da minha saia, tá bom? E aí a gente foi e amarrou uma outra tirinha, bem na intermediária, que eu comentei com vocês. Entre a cintura e o quadril, acha o meio. Então vamos achar o meio? Meu Deus. Aqui também. E vamos fazer uma linha. Pronto. Olha que maravilha. Aqui é a minha intermediária. Então eu vou escrever aqui também pra vocês não esquecerem, tá? Olha, não parece o cordão que a gente amarrou? Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Pronto, a gente trouxe isso pro papel. O meu quadril, ele tá super já no tamanho do retângulo, então não precisa anotar nada. A minha intermediária, eu peguei e dividi por 4 e eu tenho a minha medida. Aonde que é o seu meio? Nessa linha. Então, daqui pra lá, eu vou marcar a minha medida, que o resultado deu 24,5. Vou vir mais pra cá. Marquei. Então, bem aqui é a minha intermediária. E a minha cintura, cadê? Aqui, dividido por 4. Vou aqui no comecinho também, que é o meu centro. Vou pôr o meu 0 bem aqui e vou marcar essa medida. Então, o meu deu 19. Marquei. Então, ó, cintura, intermediária e o quadril. Pronto, era isso que eu precisava. Eu posso até guardar isso aqui no momento, que agora sim eu vou começar a fazer minhas curvas para transformar isso no meu corpo. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a pence, porque a gente vai construir a nossa primeira pence. A primeira pence do Tag Fix vai ser agora que você vai aprender a fazer. Deixa eu conversar com você sobre algo. A primeira pence a gente nunca esquece, então vamos lá. Para que a pence serve exatamente? Ela tem várias funções. A primeira, se você tem um quadril largo e a cintura fina, ela vai te ajudar a cinturar. Porque se você cinturar só aqui na lateral, de repente a curva vai ficar muito sinuosa. Sabe as curvas lá de Santa Catarina? Vai ficar tipo aquilo. E aí na máquina, quando você costura, ela não se ajeita muito bem. Ela acaba se repuxando. Então, ao invés de você cinturar tudo aqui na lateral, você cintura um pouquinho aqui na pence, um pouquinho na lateral. Outra coisa também, que ela é muito maravilhosa, é pra encaixar aqui a nossa barriguinha, tá bom? Porque assim, ó, vai pra frente do espelho agora e dá uma análise em você, assim, ó, dá um check-up, assim, aquele olhar 21, entendeu? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. E observa. Eu sou aqui, minha cintura, mas eu tenho aqui, ó, uma leve lombadinha, tenho, e aí depois eu continuo mais reta.
Ai, eu preciso fazer isso no molde, né? Então é pra isso que a pence vai te ajudar. Eu vou fazer uma pence ali, pra mim, pra encaixar um pouquinho minha pochetezinha, porque sim, eu tenho. E ao mesmo tempo, já pra me ajudar a cinturar, já que a minha cintura é muito mais fina do que o meu quadril. Então eu vou fazer uma pence ali de 2 centímetros. Agora, prof, eu andei me observando aqui. Eu sou chapada, garota. Eu não tenho pochetezinha, não. E o meu quadril é bem proporcional à minha cintura, não é aquela coisa exagerada. Então você não precisa de pence. Perfeito? Agora, prof, eu tenho aqui, ó. Entendeu? Quase o bumbum na frente. A minha pochetezinha andou crescendo. Então você vai fazer uma pence um pouquinho mais funda. Você vai fazer uma pence aí de uns 3 centímetros. Quanto maior a pence, mais voluminho ela vai fazer pra você encaixar sua barriguinha. Não é que a saia vai te dar barriga. Não. Ela só vai te dar barriga, por exemplo, se você não tem barriga e fazer uma pence de 3 centímetros. Aí ela vai te dar barriga. Mas caso contrário, ela só vai encaixar o seu corpo. É a sua forma. Sabe aqueles ensaios de grávida? Eu não sei se é argila ou o que é, né? Que eles passam e aí depois tiram aquele molde e fica o desenho. É mais ou menos isso que a gente vai fazer com a modelagem. Então, pense, é exatamente para isso. E vem aqui, então, que eu vou explicar como que a gente vai fazer. É interessante a gente entender por que a gente está fazendo uma pence. Então, se aqui tem a sua cintura, a gente vai fazer uma pence. Como eu comentei com vocês, eu vou fazer de 2 centímetros. Então, ó, da cintura para lá, a gente vai aumentar 2. A minha cintura é daqui. Eu aumentei 2 centímetros. Prof, você falou, quem não tem barriguinha, que não tem um quadril tão largo em relação à cintura, pode fazer uma pence de 1, ok? Diminui. Prof, eu tenho bastante barriguinha, então faz uma pence de 2,5 a 3 centímetros, ok? Então, isso tudo é um equilíbrio, não é regra. A gente sempre vai entender o nosso corpo, combinado, né? Então, agora, essa medida real aqui da cintura, ó, eu vou até apagar pra não confundir, porque eu não vou usar ela agora. Eu sei que tá 2 centímetros maior. Isso eu sei. Tá aqui, ó. O quadril tá aqui também. Então, isso que eu aumentei, eu vou construir a pence. Então, eu vou do meu meio até essa medida e acho a metade. O meu vai dar exatamente aqui. Eu vou apagar essa cintura, porque vai pegar bem onde eu vou fazer. Aí. Então, a metade tá aqui, entre as duas, tá bom? Isso vai ser a partir daqui que eu vou começar a fazer a minha pence. Pega o esquadro e desce até na intermediária. Aí sim que eu já consigo fazer. Por exemplo, eu aumentei 2 centímetros da minha pence. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui, ó, pro lado direito e 1 centímetro aqui pro lado esquerdo, tá bom? E aí, eu pego o finalzinho aqui, ó, do risco da intermediária e ligo. Pego aqui e ligo. Acabei de fazer uma pence. Então, por exemplo, se você aumentou 3, porque você tem bastante barriguinha, 1,5 para cada lado. Se você aumentou 1, então é 0,5 para cada lado, tá bom? Sensação boa! A gente fez a nossa primeira pence de modelagem. Isso é muito bom. E aí agora a gente vai ligar isso daqui, ó. Tem duas maneiras. Primeira, você pode até fazer manualmente, ó. Daqui eu vou ligar até aqui. Depois eu vou ligar até o meu quadril, tá vendo? Você consegue fazer manual. Você pode usar essa régua. Essa régua ela é de curvas mesmo, de fazer lateral, sabe? Isso é muito bom. Agora, se o seu formato for aquele formato bem cintura fina e quadril largo, você pode usar essa parte aqui, ó, mais arredondada. Vou tentar ligar, tá bom? Agora, se o seu formato não pronto, o meu, eu tô mais reta ali, sabe? Você pode virar e usar esse formato aqui, ó, que ele é mais reto também. Então, não é uma regra, tá? Depende muito do formato de cada um de nós. Existem vários formatos. Olha aí na tela, o tanto que eu vou colocar pra vocês. Então, assim, conforme o desenho do nosso corpo, a gente tem que sempre se olhar muito, muito no espelho. A modelagem é isso. Eu posso fazer também por partes, ó. O meu quadril é esse, é o retângulo, então eu não mexo. Vou até a minha intermediária. Aqui, o único cuidado que eu tenho que ter é não formar bico aqui, ó. Então, eu vou deixar assim, ó, uma ligação, sabe? Não um bico. E aí, depois, ó, eu posso vir e finalizar, de boa, desde que não fique nenhum bico. Aqui ficou leve, mas depois com a tesoura eu consigo melhorar, tá bom? Agora, por exemplo, eu vou apagar porque pode ser que o seu ficou diferente. Por exemplo, prof, a minha intermediária ficou aqui, ó. Deixa eu deixar anotada a minha, eu apaguei a minha, não sei por quê. Ficou aqui assim. Ficou a mesma coisa quase que a cintura, prof. E aí, como é que eu faço a ligação? Porque se eu for fazer essa ligação, ó, vai ficar assim, e depois assim, vai ficar algo estranho. Duas dicas que eu vou te dar. A primeira, confere a sua medida de novo, de intermediária e de quadril e de cintura. Se tiver certa, ok. O que você vai fazer? Você vai equilibrar. Então, por exemplo, você não vai conseguir fazer uma saia desse jeito, né? Seria irreal, não daria certo. Então, qual que é a minha opção pra você? Primeiro, você trazer a sua cintura um pouquinho pra cá. Então, vamos supor, eu vou trazer a minha cintura um pouquinho pra cá, médio tanto que você trouxe. Vem aqui, o mesmo tanto que você diminuiu, você vai diminuir um pouquinho a pence. E vai fazer ela menos funda, tá bom? Isso já ajuda bastante. Segundo, você vai levar pra lá um pouquinho a sua intermediária. Entendeu? Então aqui, ó, ela já não vai existir mais. Ela vai pra cá. Tá, prof, mas aí não vai ficar larga? Não, porque aí você vai poder descer um pouquinho aqui a sua pence, 1,5 centímetros, mais ou menos. E aí você vai apagar esse desenho aqui de pence e vai fazer desde aqui. Ou seja, aqui, ó, vai costurar um pouquinho. E aí você tem uma ligação melhor, ó. Eu só tô dando exemplo. E aí você vai lá pro seu quadril. Entendeu? Então, assim, não se preocupe. O que você tem que entender é que tem que ter um equilíbrio.
Outra coisa também, pode ser que você tenha aqui, como fala, tem forma mais funda aqui. Tem até um nome, eu não sei, mas eu sei que tem um nome. Então, por exemplo, assim, às vezes você não vai ficar tão curva aqui, entendeu? Deixa eu apagar o que eu fiz aqui pra não dar confusão. Então, tem como você fazer esses truquezinhos que vai melhorar a sua curva. Só refrisando, você pode diminuir um pouquinho a sua cintura, aí você diminui um pouquinho a sua pence, então automaticamente vai vir mais pra cá. E você pode aumentar a sua pence aqui e redesenhar ela, e aí levar a sua intermediária um pouquinho mais pra direita. Então, você vai equilibrando que vai dar certo, tá bom? E outra, a gente vai fazer um teste também, então isso é importante. A gente vai fazer um teste. Ah, prof, mas ainda ficou meio centímetro ali, ó, maiorzinha a minha intermediária. Não se preocupa. No teste a gente vai ver se isso realmente vai ser necessário tirar, tá bom? Então eu vou fazer aqui a minha curva de novo, né, que eu desmanchei. Deixa eu ver a melhor maneira. Não vai ter um jeito que você vai pôr a régua e de repente vai ligar os 3 pontos assim na hora. De repente sim, mas tudo depende das suas medidas. Então, nunca pegam aí, sabe? E, ó, a minha intermediária vai ficar maiorzinho 0,3 milímetros ali. Eu vou deixar maiorzinho. Eu não vou me preocupar com isso. Tá bom? Até porque depois a lá aqui no zíper. Então vai acabar a competição. Não tem problema, ela fica levemente maior. E aí aqui só o cuidado que você tem que ter, que a gente não pode deixar bico. Então vamos deixar uma coisa mais suave, sabe? Mais arredondada, mais assim, relax. Isso. A gente já começou a fazer algo aqui, né? Isso é muito legal. Só que aí, aqui eu tenho uma dica muito interessante. Imagine que essa seja você, tá bom? Então, a gente tá desenhando aqui, ó, apenas a metade. Então, a gente já desenhou cintura, já desenhamos o quadril. Até aqui tá tudo desenhado, assim. A gente já começou a ver uma curva aqui, algo acontecendo. E aí, a gente tem agora, depois que acaba o bumbum aqui, assim, ó, a gente tem a perna que vai pra dentro. Então, se a gente deixar aqui, ó, reto, só descer reto, igual a gente tá aqui, ó, descemos reto, vai ficar uma saia mais senhora, entendeu? Uma saia que não vai muito coisa. Porque quando a gente termina aqui o bumbum, a gente afina aqui pra dentro, né? Já perceberam isso? Então, a gente vai dar uma funilada na nossa saia depois do bumbum, pra desenhar um pouquinho mais, ó, o nosso corpo. Tá vendo? Um desenho mais legal. Porque se você simplesmente deixar reto, assim, quando você for provar essa saia, ela vai empinar ou na frente ou na trás, sabe? Vai ficar assim, empinado, e a gente não quer. Outro detalhe, a gente amarrou a fita bem no nosso meio do bumbum. Então, pra cima dessa linha, já começou o bumbum, e depois dessa linha, termina ainda o bumbum, né? Então, essa linha é bem essa daqui. O que a gente vai fazer? Do quadril pra baixo, a gente vai deixar aí uns 10 centímetros ainda, que tem o resto do bumbum, né? E aqui embaixo, bem aqui, a gente vai afunilar pra fazer esse desenho do corpo. Eu gosto de afunilar 3 centímetros. Agora, prof, ó, daqui pra cá. Prof, eu não gosto de marcar muito meu corpo, sabe? Então não afunila 3, afunila 2. O importante é você afunilar um pouco, porque senão vai ficar rebitada a sua saia. E aí eu pego isso aqui e vou até aqui, ó, onde eu marquei, pra afunilar minha saia. Ah, quem disse que a gente não ia fazer uma saia linda? Conseguimos fazer. Isso aqui, ó, essa linha aqui era do retângulo. Não pode pegar. A gente não quer mais saber de você, dá licença. A gente tem aqui já uma saia linda, falta alguns truquezinhos ainda, mas já a gente faz. Eu vou apagar esse retângulo. E aí a coisa começou a ficar diferente, né? Começou a ficar melhor. Eu já tô gostando demais. Outro truque que eu gosto de fazer. Aqui em cima na cintura, eu desço 1 centímetro. Por quê? Se eu deixar assim, fica muito lá em cima. E o nosso corpo, ele é mais rolicinho, sabe? Ele nada é tão quadrado e nem bicudo. Então eu desço aqui, ó, 1 centímetro só. E fecho a pence. Como que eu fecho? Essa primeira linha aqui, eu dobro. Bem na linha. Ops. Aí. E aí eu venho aqui na última linha e coloco em cima dela. Bem certão. Ó, isso aqui já desenhou mais a minha curva, tá vendo? Depois que a gente faz a pence, olha que legal. Deixa fechadinha, pega primeiro uma régua reta e risca aqui, ó, retinha essa marcação sua aqui, ó, pelo menos 1,5 cm a 2 centímetros no começo. Isso é muito importante, eu já explico por quê. Depois você pega essa régua de curvas, tá vendo a lateral aqui? Ela vai manter aonde ela tá. Pega no meio desse seu risquinho aqui e vai até lá, ó. Vamos lá. Vai ficar assim. Por que é interessante fazer primeiro reto aqui? Porque se você começar já a fazer a curva desde o comecinho, quando você desvirar essa saia, vai formar bico, tá bom? Então sempre é importante primeiro fazer uma linha reta. Então essa linha aqui, ó, do retângulo, também não existe mais, vamos apagar. Não, tá ficando show, né? Já tô começando a ficar maravilhoso. Aí quando você abre aqui, vamos dar uma apagada também nisso tudo. Isso. Aí, ficou melhor agora. Só que, eu quero que você pense aqui com o cérebro comigo. A nossa saia, a gente deixou pra fazer a barra aqui embaixo. E aqui em cima? Aqui em cima a gente vai fazer um acabamento. E pra fixar esse acabamento, a gente precisa de 1 centímetro de costura. Então a gente vai pegar a régua, dessa linha pra cima, 1 centímetro. Dessa linha pra cima, 1. Aqui na lateral também, 1. Tudo 1, que a gente vai costurar isso lá na máquina. Fecha a pence, porque é bem melhor. E aqui eu vou fazer reto. Um pedacinho reto. Pegar minha régua linda aqui e vou até lá na minha marcação que eu fiz. Ah, garota, aqui é costura, tá bom? E ali eu só finalizo. Olha que coisa mais linda! Aproveita que você tá aqui e já corta.
Porque você tem que cortar com a pence fechada para fazer o desenho da pence. Quando você abrir, a pence aqui, ó, ela fez como se fosse um degrauzinho. Eu vou passar canetinha em tudo agora. Essa sou eu, prazer, Áquila. Exatamente isso daqui, gente. É muito próximo do meu corpo. Claro que isso é papel, a gente vai fazer o teste no tecido. Depois, se precisar de ajustar, a gente vem e ajusta um pouquinho. É natural, a gente tá fazendo a nossa forma, tá bom? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte. A gente fez isso aqui exatamente com as medidas do nosso corpo. Só que a gente precisa costurar na máquina, aqui na lateral. Lembra que a gente pensou, eu vou fazer uma barra, então a gente já aumentou o comprimento? E aqui também, eu vou costurar aqui, a gente já aumentou? Só que na lateral, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acabamento muito legal que se chama costura francesa. E para isso, você só vai entender na aula da costura e veio aqui nessa lateral. Então, ó, régua, a partir dessa linha, 1,5 cm, coloca aí, manda ver. Vou colocar aqui bem certinho e faz alguns piquezinhos, que isso ajuda muito, hein, pra caramba. Já vou pegar aqui, sabe fazer o laço primeiro? Porque depois se precisar eu apago, né, alguma coisa que eu fiz torto. Eu tenho o costume já de vir com a canetinha, e aí depois eu quebro a cara, sabe? É mais ou menos isso. É só uma paralela. Aqui é minha curva, que é bem acentuada, pelo que eu estou observando. Aumentei isso aqui, então, será a nossa costura francesa. É legal você escrever isso no molde. Porque o dia que você não fizer esse tipo de acabamento, quiser costurar na sua interlock, aí, por exemplo, você tem que tirar meio centímetro. E é interessante você saber disso, tá bom? É muito importante. Outra coisa importante, fio. Você vai pegar o esquadro, colocar na altura do quadril aqui, ó, bem nessa linha, retíssimo, e vai fazer simplesmente uma flecha. O que significa? Que isso daqui é o que vai indicar como que a gente vai colocar o nosso molde no tecido. É pra colocar assim? Não. Tá reto, gente? Não, ele tá torto. Então, não. Ele pode pôr assim? Não. Ele tá reto? Não, então não pode. Então a gente tem que deixar ele reto no tecido. É isso. Só que na aula do corte, eu vou te explicar, eu prometo. Eu vou escrever que aqui é o centro da minha saia, que é o meio. E aqui na saia, tem costura bem no nosso meio? Na frente? Não. Então, a gente vai colocar escrito assim, ó. Que a gente vai cortar na dobra do tecido. Isso é muito importante. Na aula do corte, certeza que você vai entender. Legal escrever no molde o que é a nossa frente, e é a nossa base. E outra coisa interessante é você escrever se ela tem elastano ou não. Não tem. A gente vai fazer no algodão cru, então uma base sem elastano. A gente vai precisar de quantas frentes? Apenas uma frente cortada na dobra do tecido. Então, sim, você tem pronta uma modelagem. Se foi a primeira da sua vida, parabéns. Você acabou de fazer uma modelagem de uma saia. Aliás, a metade, que falta o bumbum. Aqui o último truque. Para você cortar aqui essa lateral, você não vai cortar agora. Por quê? A barra, quando a gente dobrar isso lá, ó, no tecido, para fazer a barra, dobra bem nessa linha que você escreveu barra. Se você simplesmente cortar, você vai ver que vai faltar tecido. Olha que interessante. Quando eu corto essa lateral e desdobro aqui, percebe que ele ficou a mais do que a minha linha vermelha? E esse pedacinho, se eu não aumento, depois me dá problema na hora de costurar a barra, sabe? Fica repuxada, não dá certo e tudo mais. Isso se você afunilou bem essa saia. Se você não afunilou, quase não dá essa diferença. Outro truque, na hora de cortar, aonde parece que ficou biquinho por causa do jeito que a gente faz o risco e tudo mais, não deixa bico. Deixa bem arredondado mesmo, né? Graças a Deus a gente não tem uns bicos na nossa lateral. A gente é bem roliça mesmo. Então, bico jamais. Vou cortar aqui, ó, bem na linha do centro. E a Gizinha, eu tenho uma modelagem de saia pronta da frente. Eu tô emocionada demais, porque acabou de